Acontece que o meu avô, quando em 1917 deu a Revolução Socialista na Rússia, já os comunistas criaram um jornalzinho aqui que chegou a circular aqui nas colônias de Farroupilha e Caxias do Sul. Então meu avô lia aquele jornal, lia ainda em italiano. Ele lia aquele jornal e explicava o que era o comunismo para os filhos, que ainda eram mocinhos nessa época. E meu pai devia ter uns 12, 13 anos, 14. Então ele já contava naquela época que o comunismo chegaria dentro de pouco tempo, isso aqui seria tudo uma pátria comunista. E o comunismo dele era a moda dele, ele não, teoricamente ele não tinha quase conhecimento, né? Mas ele lia os jornais e sonhava com uma vida melhor, uma sociedade mais evoluída, enfim, com o socialismo. Ele apoiava, inclusive foram feitas reuniões da nossa casa, tudo, mas ele não sentia. Ele não... E aquilo meu pai nos contou quando nós ainda era criança. Nós achamos bonito. Quando nós chegamos em São Francisco, então existia a imprensa do partido, existia lá uma organização, bases do partido, elementos, o partido era organizado em São Francisco de Paula, e então tinha a venda regular, a venda semanal dos jornais do partido. E nós começamos a ler e nos entusiasmamos muito com aquilo, gostamos muito da filosofia do socialismo, e foi aí a nossa entrada na política propriamente. Nasci em Caxias do Sul, moramos aqui até fomos embora daqui, eu tinha 6 anos de idade, e me criei lá no município de São Francisco, depois servi o quartel em 58, 59, e fiquei trabalhando em Porto Alegre uns 6, 7 anos, e lá é que eu entrei oficialmente para o Partido Comunista. Ele foi sempre um exemplo para os irmãos, né? Foi sempre o nosso exemplo. Ele sempre cobrava muito para a gente estudar, e ele desde cedo também trabalhava para ajudar no sustento da família. Uhum. Né? E desde cedo mesmo, porque quando ele foi para Canoas ele tinha 18 anos. E ele já trabalhava há bastante tempo com o pai. Uhum. Né? Então ele foi um exemplo assim, para a gente em todos os sentidos. Porque ele sempre cobrava, assim, não, ele cobrava, mas ele sabia como fazer, ele não magoava a gente, né? E sempre que podia, ele ajudava no que ele podia, sempre ele esteve por perto ajudando, sabe? Nas primeiras reuniões, né, lógico, aquele frio lá de Caxias, eu até hoje nunca me adaptei ao frio, não gosto do frio. Eu fumava muito, né, e gostava de tomar uma cachaçinha. E o João, um dia, antes de dormir, conversando, esse companheiro, olha, não leva mal o que eu vou falar, mas, sabe, a revolução é permanente, ela não é... Nós não vamos ser vitoriosos amanhã. Mesmo que a gente ganhe hoje e tal, a gente vai ter que continuar, é permanente. E nós somos muito poucos para fazer isso. Então, nós temos que aprender que velhos mesmo nós vamos estar lutando. Então, isso só é possível se nós cuidarmos da nossa saúde. E o companheiro gosta de cachaçinha, muita cachaçinha, cigarro. Isso, ele disse, eu tomo cachaçinha. Mas tudo isso junto, muita coisa, o companheiro pode estragar a saúde e antes do que esperar. Como pessoa, assim, era um gurizão, assim, um homem crescido gurizão. Ele gostava de piada, gostava de brincar, ele gostava de mexer com as pessoas, assim, muita humildade, que ele era um cara muito humilde. A gente até dizia que ele tinha de ser um pouco mais
se mostrar mais aquela capacidade que ele tinha dele chegar e se impor mais, né? Dizer assim que isso aí, eu sou o Voar, sou o vereador e estou aqui porque eu tenho conhecimento, porque não, ele nunca fazia isso, ele sempre ficava, né? Não queria ninguém aplaudindo ele. A vida toda dele, assim, ele foi sempre rodeado por criança, e aí depois então começaram a nascer os sobrinhos dele, e aí, meu Deus, aí sim, ele mostrou tudo que ele podia fazer pelas crianças, né? Porque com a gente já foi assim. Grande companheiro, um coração maior, bem maior que ele, e entusiasta da luta dos trabalhadores, uma pessoa que sempre sonhou no socialismo, sempre sonhou em dias melhores para o povo, para o mundo. Entendeu? Uma pessoa que adorava ter companheiros, de conversar com as pessoas, de ter inserido dentro da sociedade. O Voar, eu acho que é aquele ser humano são, aquele ser humano que passou por essa terra, que se tivesse, eu acho 20% do povo tivesse a índole do Voar, eu acho que nós teríamos um país, um mundo bem melhor, porque o Voar, ele não pensava dele ser um rico, dele ter isso, ter aquilo, ele pensava que o povo tinha de ter isso, que as pessoas tinham de viver bem, que as pessoas tinham de ser fraternas. Aliás, eu entrei mesmo para o Partido Comunista, foi através dos estudantes. Nós tínhamos uma turma organizada lá no colégio Dom João Becker, e eu cursava o ginásio de noite, e fiz amizade com aquela turma lá, e através deles eu cheguei ao partido. Zé e João mostrando cada um sua característica, mas o João mostrando que tinha uma liderança, que ele tinha diversos operários com os quais ele mantinha um contato permanente. Que, aliás, essa é uma característica dos militantes operários do Partido Comunista antigamente, que eles tinham relações de amizade, né, com diversos operários de fábricas diferenciadas. Ele era se poderia dizer que um pacificador também, né, o João Voar, assim. Ele tinha esse aspecto de mediar, né? A própria vida dele era assim. Tá? Então eu tenho muito presente ele, né, nesse aspecto assim, de ponderar todas as questões com relação aos conflitos. Ali o trabalho era muito grande, tinha muito o que fazer politicamente no sindicato, no setor das confecções em Porto Alegre. E existia um descontentamento muito grande. Porto Alegre foi o centro, praticamente, o centro mais esclarecido da esquerda no Brasil, foi Porto Alegre. Eu militava na base e participava, o nosso trabalho político exterior, assim, fora do partido, era a campanha das reformas de base. E nessa campanha nós temos algumas coisas boas, por exemplo, aquela grande passeata, quando o Carlos Lacerda esteve em Porto Alegre, em 63, ou já parece que início de 64, que deu uma grande passeata com o Lacerda em Porto Alegre. Reunimos, eu acho que mais de 30 mil pessoas. E era, para a época, uma grande manifestação. Ele deve ter sofrido pra cacete, mas de tudo que eu conheço dele, que eu conheci dele, assim, a dedicação e a consciência que ele tinha, a concepção que ele tinha de militância, de entrega, realmente ele deve ter suportado tudo e não deve achar que isso é normal. Para nós isso, assim, essa ditadura, essa violenta mesmo, isso é normal para eles, né? Não é normal fazer o que eles fazem, mas a gente sabia que isso poderia acontecer. Ele era um
um humanista, militante, lia, fazia leituras com uma capacidade muito grande de transmitir a cultura de forma muito simples. Ele não fazia, se precisava fazer uma discussão com o intelectual, ele fazia, mas ele usava, né, para os trabalhadores, o povo em geral, né, as explicações dele sempre eram com exemplos, né? Então a intelectualidade dele é uma intelectualidade também prática, né? Então eu posso dizer que ele fazia leitura, fazia interpretação, análise da conjuntura, né? E sempre em grupos de reuniões assim, né? Que não era a militância, ele tinha essa habilidade que hoje é muito difícil das pessoas fazerem isso. Mas nunca o Roário deixou de dar a contribuição dele, nunca. Até as últimas eleições aí, se ele não concorria, mas ele estava fazendo a contribuição, ele estava alertando quem era quem, pedindo voto para aquelas pessoas mais responsáveis, com mais envolvimento com o povo, com os trabalhadores, com a sociedade mais necessitada. Eu diria, um trabalhador intelectual, né, humano, que procurava transmitir, né, a sabedoria dele para o pensamento crítico das pessoas exploradas. Ele era muito lúcido, ele era muito inteligente. Essa capacidade de analisar, de separar uma coisa da outra. Não era personalista, não buscava holofote, sabe? Não invoco que ele foi eleito vereador. O PCE sempre lutou, isso a partir do discurso de Khrushchev do 5º Congresso do partido do PCUS lá na União Soviética, é que o Khrushchev levantou a tese de que nem todos os países a revolução seria sangrenta, né? A luta seria armada, e que muitos países estavam em processo de formação e que o caminho talvez fosse pacífico por muito tempo. Era o caso da Itália, da França, da Inglaterra naquela época, que a luta era o sindicato era muito forte, né? E então uma guerra de guerrilha na França não se justificaria, né? Nem na Itália, não tinha como. Como a ditadura depois cerceou todos os caminhos da luta pacífica, então muitos grupos de esquerda foram se unindo e formando organizações. Uma delas era a Palmares, né? Com vistas à luta armada, tá? Com inspiração na Revolução Cubana. A organização tinha um programa, né? Tinha um programa estratégico que, segundo a análise quem estudou história, fez análise dos programas das correntes políticas na época, era o único que tinha um programa completo, legal, viável. Então tinha um programa estratégico, que tipo de governo, transição, como é que se dava, fazia, e tinha um programa tático. Bem, aí definia as tarefas especiais, regiões especiais. Obviamente que Caxias do Sul não era uma região especial, né? Então, zona para treinamento, tudo. Então essas regiões como Caxias do Sul funcionavam muito mais como fornecedoras de militantes. Aí o pessoal da Palmares nos procuraram. Então nós reunimos aqui na Sagrada Família, tinha um curtume, foi a Mapeles depois aí, muito tempo, nós reunimos ali, dentro do curtume, com o pessoal da VAR Palmares. Ali nós discutíamos tudo o que fora tenente ao programa revolucionário, né? O sonho que nós tínhamos de construir um exército popular e enfrentar todas essas forças armadas que estão aí, derrubar isso tudo e construir uma nova sociedade. Que não deu certo. Chegou-se a pensar, mas nós não participamos disso porque ali existiam níveis estanques da organização em que a gente não podia participar de tudo, porque senão, na hora que fosse preso, era um descalabro, né?
Então nós não sabíamos, mas depois a gente ficou sabendo que estava planejada uma ação muito grande aqui no Banco do Brasil, em Caxias. Não chegou a sair, porque os elementos daqui foram presos. Que eu fui preso várias vezes em Porto Alegre, né? Mas as outras vezes eles me convidaram para ir no quartel e eu me apresentei. Mas dessa vez eu já participava, já existia, tinha sido criada a Val Palmares. E eu já tinha meio que me insurgido contra o partido, mas ainda reunia na base. E eu ia saindo com, se não me falha a memória, ia saindo com os bolsos cheios de panfletos, aqueles jornaizinhos da Val Palmares estavam publicando em situação meio precária, porque até para fazer um jornalzinho era difícil naquela época. Mas nós conseguimos imprimir alguma coisa. Esse material eu ia levando, estava com o bolso cheio, tinha acabado de tomar café, bateram na porta da frente e fui atender. Era um cidadão alto, loiro. Eu conhecia ele, porque lá na base aérea, eu tinha servido na base aérea, era um capitão da aeronáutica. Ele me olhou e disse: capitão fulano de tal, eu lhe convido perguntou se era eu, João Joaro Filho, disse que sim, me convidou a participar, acompanhar ele para ir até a base aérea prestar depoimento num inquérito. Aí eu perguntei: mas que inquérito? Diz: estou cumprindo ordens. Aí eu entendi que eu estava preso, né? Eu digo: tá bem, então deixa eu pegar um documento. E fui correndo lá no quarto e tirei tudo aquelas panfletas que eu tinha, aquelas coisas que me incriminavam, joguei em cima da cama. Eu morava em casa dos meus tios e chamei a minha prima, que era a única que estava em casa naquela hora. Digo: fulano, olha aqui, ó. São oficiais da aeronáutica que estão aqui, eu devo ir prestar depoimento. Mas eu tremia que nem vara verde, né? Digo: eu devo ir prestar depoimento num inquérito na base aérea. E vou indo. Foi só o que eu pude dizer. Me botaram num Opala e saímos. Fizemos 1000 manobras ali nos navegantes e fomos bater na base aérea em Gravataí. Aí deram uns gritos comigo lá e tal. E eu já, depois de tudo, aquelas horas de interrogatório, cheguei a não saber mais como justificar certos comportamentos políticos. Não, de fato, eu pertencia ao Partido Comunista. Como é que tu entrou para aí? E a única forma que eu tive de dizer foi através do fulano. Só que eu não sabia que o fulano estava preso. E agora, 30 anos depois, eu vim a saber que eles não mataram o fulano esse, que era o Emílio Ultramari, porque eu falei no nome dele. Se eu não tivesse falando no nome dele, eles iam matar ele. Ele fazia parte do serviço secreto da segurança, trabalhava na Secretaria de Segurança do Estado e se infiltrou no serviço secreto do Exército. E era cabo do Exército. E tinha sido preso, eu não sabia. Então, assim, quando o João foi preso, não era para o pai saber. Também a militância tinha que estar disponível para ser deslocada para onde fosse mais necessário. E a primeira que surgiu era o trabalho operário, nunca me disseram onde é que era exatamente. Então o Ruário se dispôs a esse deslocamento. Naquele dia nós encontrei um cara e disse: olha, caiu um cara. E o que é esse cara? É do setor de operações, quer dizer, setor de ações, né? E eu vinha para casa, a gente fica sempre meio deprimido. Eu vinha chegando e via aquele barulho todo, Quando eu cheguei, eu vi um carro da polícia. O que esse carro da polícia está fazendo aí? Mas o cara estava longe da casa, 50 metros. Eu olhei aquilo ali e vim vindo. Quando eu cheguei na frente da casa, estava a porta aberta e um tenente: para aí! Com uma pistola Luger daquelas, me botou aquela pistola no peito. Eu parei, né? Veja que nós estávamos presos no presídio Tiradentes com mais de 400 presos e não tinha 20 operários. O resto eram médicos, eram estudantes de direito, tinha barbaridade, estudante de economia, tinha 8 padres, tinha
a mulher do general, tinha o filho o neto do Marechal Teixeira Lott, tinha gente importante aí, né? Mas era aquela pseudo-liderança, tá? Que surgiram, que estavam ainda nas universidades, em sua grande maioria. Bom, como não tinha operário nisso, e eu era um operário, eles iam me buscar, perguntar se eu queria ir, e eu, como estava na organização, não podia dizer que não, né? Ficava até contraditório eu dizer que não ia, e eu fui. Tinha vindo a carta, mas não era para o pai saber. E a minha mãe sabia, então ela escondeu a carta, né? E daí o José, no caso, me mandava uma revista Conhecer, que tinha na época, que era o título era bem grande, né? Então eu ia com a revista aparecendo o título. E o outro mensageiro que vinha trazer notícia do João, no caso, ele também tinha essa revista, e aí era a maneira da gente se encontrar. Então dava mais ou menos o lugar, mas ninguém sabia nome de ninguém. E daí ele chegava lá, então normalmente eu ia e normalmente vinha um guri, porque na nossa casa tinha um, mas ele não... Nessa época ele estava fazendo curso, não lembro o que ele estava fazendo, eu sei que ele não ia, ou eles tinham medo de mandar ele e ele dar uma resbalada. E comigo ele falava, não, tu vai lá e faz, né? E eu era bem submissa, né? Eu aceitava, né? Isso quando ele estava preso? Quando ele estava preso. 17 anos eu tinha. Eu estava a fim de fugir de lá, escapar. Pô, isso aqui é uma brincadeira, né? Isso aqui não é luta revolucionária que vai tomar o poder nunca na vida, né? Mas aí já era tarde, eu já estava envolvido demais com eles. E daí, então eu ia, e daí para receber notícia do João, para não estar escrevendo carta, no caso. Daí eu encontrava os rapazinhos lá, daí vinha falar e a gente tinha que dizer, são 8 horas da Omega. Era como é que a gente diz, a senha. Né? Tá. Aí, em seguida, o Zeca foi preso. Daí eles foram lá, a polícia foi lá em casa, eu estava trabalhava, tinha o curtume onde meu pai trabalhava, que o João também trabalhava antes ali. Daí eles prenderam o Zeca, levaram o Zeca. E daí, quando foi de madrugada, eles voltaram. Eles voltaram e disseram pra minha mãe, a polícia, né, no caso, disseram pra minha mãe que ele mandou buscar um dinheiro que tinha no bolso do casaco. E daí a minha mãe, antes deles saírem, ela disse, meu Deus do céu. Ela pegou o dinheiro e tirou a metade, porque ela disse, eles vão precisar desse dinheiro. Tinha 1.500. E a minha mãe pegou 700, deixou 800 reais. Cruzeiro, na época. E daí a polícia veio e disse que tinha dinheiro. E a minha mãe disse que, bom, se tinha, estava ali, que ela não sabia. E daí eles foram lá e levaram o dinheiro. E daí começaram a apertar minha mãe, que tinha carta, que veio carta, e que eles queriam a carta. E a gente estava todo mundo dormindo, né? Inclusive meu pai. E meu pai não levantou, ele ficou com medo. E daí eu levantei. Eles começaram a apertar minha mãe e dizer que eles podiam levar ela presa, daí eu levantei e fui lá e disse, a carta está comigo. A carta eu queimei. Eu disse, a carta eu queimei. Não tinha queimado, estava num guarda-roupa no bolso do casaco da mãe, né? E eu disse que tinha queimado a carta. E essa carta era de quem? Era do João, da casa de detenção Tiradentes, em São Paulo. E daí ele perguntou por que eu queimei a carta. Daí eu disse porque ele foi para São Paulo, que era pra gente falar, que ele tinha ido para São Paulo trabalhar numa fábrica de ração. Eu disse, daí eu ia dizer o quê? Eu tinha que salvar a minha mãe e a minha pele, né? Daí eu disse, a carta eu queimei porque a gente não queria que o pai soubesse. A minha mãe não sabe ler, a minha mãe é analfabeta, mas o meu pai sabe ler. Então eu não queria que meu pai visse a carta, para ele não ficar sentido, chateado, preocupado, e que o meu irmão foi para trabalhar em São Paulo e foi preso. E eu estava meio assustado um dia lá, e o coronel ainda me perguntou, você não serviu na base aérea? Servi. Você apanhou algum dia? Eu digo, não. Pois então, aqui não se surra ninguém.
Aí eu me convenci que não ia apanhar. Mas eles me ameaçaram muitas vezes de me mandar para o DOPS. No DOPS eu sabia que lá não sei saía com vida, né? Tive 1 ano e 8 meses preso, respondi interrogatórios terríveis, apanhei um pouco, levei choque elétrico, levei bordoada, mas não me botaram no pau de arara. Não foi assim, foi tudo tortura assim que dava mais é a guerra de nervos, né? Então ali se via de vez em quando, conforme a violência lá do interrogatório, a gente via os gritos dos interrogados. Tá? Vimos várias vezes. Daqui a pouco descia um cara todo arrebentado. Então quando a gente via aqueles gritos, a gente sabia, daqui a pouco. Fui torturado 2 vezes, mas não muito torturado. A gente sente quando eles batem pra gente, para ver se a gente se assusta, e a gente sente quando eles estão a fim de machucar muito a gente, né? E a gente sentia. O cara faz um barulho, uma gritaria, uma coisa, mas para eles pensarem que a gente está muito assustado, porque a gente tem que fazer a coisa pior do que é, né? Mas vi coisas terríveis ali, de gente. Ali é que eles torturaram o Diógenes Arruda durante 11 dias. Ali é que eles mataram o Chael, que eles mataram. Quem mais? Na época parece que era só o Chael que eles tinham matado ainda. Mas depois eles andaram torturando até a morte mais alguns. E no DOPS então nem se fala, né? Mas a tortura que eu sofri não foi assim, coisa que dá para aguentar. Mas é a guerra de nervos. A guerra de nervos é terrível, deixar o cara aí 5, 6 horas. Ameaça, diz de tudo, aí deixa o cara quietinho aí num canto, daqui a pouco chega. Mas seu filho da puta, vai falar. O Ara, ele me contou o seguinte, eles foram, e obviamente ele disse, não, fui menos. Lógico que a Dilma era a mais visada, né? Mas eles estavam, era a cadeira do Dragão, onde ela ficava, você sabe que é a cadeira do Dragão, uma cadeira de dentista toda eletrificada, né? Tu recebe choque momentâneo do corpo todo, tu fica amarrado, inclusive na cabeça, o recebimento todo. Não é tortura de 10, 15 minutos, não, é de horas, tu fica ali. Né? Ou então aquele chamado dança sanguíneo, aí põe os 3 juntos, amarrados para a corrente elétrica passar nos 3. A outra é jogar, terminou de dar o choque, joga água fria. O que marca é o que o sujeito não sabe o que vai acontecer, né? Nos meus sonhos até hoje, gozado que os sonhos são sempre os mesmos. Eu estou numa sala, e ali na outra sala, onde eu ouço aqueles não entendo o que eles dizem, mas estão interrogando outro companheiro, tá? E eu estou esperando a ser interrogado. E dependendo do que o outro disser, eles vão me perguntar. E eles têm certeza que eu sei, e eu sei que eles sabem que eu sei, e eu não posso contar. E veja que é aquilo ali. Então, o que marca mesmo é aquela tua. Não saber o que vai acontecer. Não sabe se eles vão te matar, se tu vai apanhar um animal, se vão só gritar, ou se o que eles querem saber. Vocês comprovaram que a tortura psicológica, o que ocorre? Tu chega na cadeia, a primeira coisa que dizem pra ti é assim, é aqui, ó, filho da puta, tu vai morrer se tu não falar. Então, te colocam pra ti a perspectiva da morte. Então tu fica naquela dúvida se tu salva a tua vida, e para salvar a tua vida significa que eles colocam para ti entregar tudo que tu sabe, inclusive a vida dos companheiros, ou tu resistir e aceitar a morte como natural. Bordoada, um tapa na cara, um choque elétrico, sabe que veio aquele passa. Tá? Você conversa um pouco. Porque dentro da repressão você tem que o seguinte, a arte é ganhar tempo. Tá? Por exemplo, o cara está te batendo de bordoada, não está dando para aguentar, você, não, para aí que eu te digo, conta com ele. É o seguinte, tu já ganhou tempo, alguns segundos tu já ganhou. Aí você tem que arquitetar alguma coisa que dê para conversar com o cara, que dê para ir levando ele até ele perceber que dê mais umas bordoadas, mas tu já ganhou mais de 10 minutos. E o Joário, eu acho que foi isso, eu conversei com ele.
ele falou, ele teve torturas do ponto de vista dessa quantidade muito maiores do que eu, pelo menos, sofri aqui. Eles não foi um dia, eles ficaram dias. E ficou ele, a companheira e a Dilma. Então ele só, depois ele começou a aceitar a tortura da Dilma. Ficaram nus os três. É isso que a Dilma desmaiou diversas vezes, que não sabe como é que ela resistiu. Estava à toa na vida o meu amor. Além de mim, teve o meu irmão gêmeo, o José Ruaro, o Ismael Ruaro, teve preso comigo. Naquela época era cabo do Exército, teve preso comigo na aeronáutica. E depois um irmão mais moço também, quando surgiram aquelas organizações, as chamadas organizações terroristas, meu irmão também participou, teve alguma participação, o irmão mais moço, o Júlio Ruaro. Chegamos a ser presos os três. Aquele que era sargento, o Ismael Ruaro, estava... Nessa época não foi preso, foi solto e a gente conseguiu limpar a barra dele lá e os militares não perseguiram mais ele. A perseguição contra o Ismael foi uma perseguição assim muito diplomática, muito sutil, mas ele sentia sempre a perseguição. Tanto é que lá em Santa Maria, isso eu estou dizendo agora porque dá para falar, naquela época a gente não tinha condições. Ele foi escalado pelo quartel para vigiar as reuniões do MDB, naquela época MDB. Então ele ia nas reuniões e fazia ata, viu lá, e botava embaixo, nada de anormal, nada de anormal. Fez tanto esse nada de anormal que não mandaram mais ele vigiar as reuniões. E meu pai, quando nós fomos presos, ele visitou um primo dele, primo e ex-companheiro ex-militante do PCB, e das lutas do sindicato em Caxias, lá o Serafim Capelete, e falou para o Serafim Capelete, os três presos, eu, o José e o irmãozinho mais novo, e confidencialmente ali, só ali dá para dizer isso, né? E chorando e rindo, chorando e rindo. E disse para o Serafim, se eu tivesse mais 10 filhos, eu daria por essa causa. Até hoje eu devo essa atenção do meu pai. Contava, né, da dificuldade que eles tiveram, dos laços que eles levaram e tal, mas aí, no fim a gente fazia aquilo assim mais uma brincadeira, porque era triste na época tu relembrar e começar a remoer coisa que dentro de uma prisão que eles passavam era de dificuldade, de apanhar, de tortura, de privações. Então, quando a gente começava a conversar disso aí, ele contava o que ele passava, né, que eram coisas complicadas. E aí a gente já saía para o outro lado, falava assim, não, vamos lá derrubar um avião. Aí ele começava a rir, entendeu? Assim, tem uma memória, são 40 anos, né? Então, o que vai ocorrendo? A cada momento, tu lembra dos fatos e os fatos te aparecem de maneira diferente, porque o que tu acumulaste também no tempo. Uhum. Então isso, inclusive na Argentina, a ditadura, depois os membros da ditadura, tentaram anular dizendo que havia contradição nos depoimentos. Não é contradição. Os caminhos do partido, que o Partido Comunista pregava, eram difíceis, muito mais difíceis e impossíveis, eram os caminhos que nós seguimos, que aquilo não é nem política, aquilo é terrorismo, querendo ou não. Nós estávamos nos transformando em Bin Laden, tá? Porque botar uma bomba num quartel, ou coisa assim, isso até que não é difícil. O difícil é fazer uma greve dentro de uma grande empresa.
tá? Uma greve que tenha êxito. Quer dizer, iniciar a luta armada, contando que a massa ia entender isso. Uma massa que não vem para o sindicato pedir pão, né? Pedir melhoria de salário, pedir melhores condições de trabalho, não vem para isso. A coisa vai aceitar a arma para quê? Né? Foi aí o grande engano nosso. O Brasil é um país de características muito interessantes, né? Eles não se importaram em distribuir para as firmas a nominata, né? Eles fizeram isso depois. Mas naquela época eles não se importaram. Porque eles desbarataram tudo, as organizações, o terrorismo, o que chamavam de terrorismo, né? E infelizmente tinha mais terrorismo do que política realmente, né? Que nem esses caras do Bin que fazem todas essas estripulias aí, mas que não conduzem a nada. Eles nunca vão derrubar o imperialismo dinamitando torre aí, né? Isso aí é sonho. Então nós estávamos sonhando. Eu acho que como tentativa foi válida, mas como resultado prático da transformação não deu em nada. Conheci tanta gente boa naquela cadeia. O que me revoltava e me doía é ver tanta gente boa nas masmorras da ditadura e tanto cafajeste aí na rua roubando, né? E aí entra que eu digo o comportamento de comunista, né? Não, eu não sou uma pessoa aqui. Não. Eu sou um militante. O que importa é o sofrimento do povo, o sofrimento disso, daquilo. Isso aqui não é sofrimento. E o Luar era muito disso, isso que ele não falava. Foi a coisa mais linda que eu conheci na cadeia, foi a solidariedade, e até onde pode ir a solidariedade humana, tá? A solidariedade política, do princípio humano. O sujeito para sonhar com o socialismo, ele tem que ter um sublime amor universal que não nasce em qualquer coração. Graças a Deus a solidariedade ali era uma coisa muito linda. E foi uma das coisas que eu não consegui esquecer. Será que vale a pena? Será que vale a pena tanta dor, tanto poema? O mesmo caminho trilhamos buscando quem sabe a gente. O mesmo caminho trilhamos buscando quem sabe a gente.